Quando eu tinha 22 anos, comecei a sair com um cara que conhecia em um aplicativo de namoro. O nome dele era Henrique. Fomos a 4 encontros ao longo de mais de um mês. No começo, parecia que as coisas estavam indo bem. O nosso primeiro encontro foi um café rápido de menos de 1 hora. Foi mais um processo de triagem para garantir que ele fosse normal. O segundo encontro foi em um bar aqui perto, para tomar uns drinks. Ambos ficamos um pouco bêbados e foi bem agradável. O terceiro encontro foi um jantar, e foi nesse momento que comecei a questionar algumas coisas. Comecei a me perguntar se eu realmente me dava bem com a personalidade dele, ou se havia algo um pouco estranho. O encontro terminou com um beijo. Ainda foi o primeiro e único beijo que trocamos. Então me convenci de que, como ele me beijou, as coisas tinham ido bem. Foi só algumas semanas depois, quando fomos para o nosso quarto e último encontro, que as coisas ficaram estranhas. Fomos para o bar novamente, mas desta vez eu estava mais cética. Comecei a prestar mais atenção em alguns comportamentos dele que estavam ficando cada vez mais peculiares. Era difícil explicar exatamente o que eu queria dizer, mas algumas atitudes dele pareciam ser antissociais e até um pouco estranhas. Ele começou a beber mais do que o normal e ficou muito grudado, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, principalmente em um bar cheio de pessoas ao redor. Recusei educadamente as investidas dele e em poucos minutos mencionei que estava cansada, sugerindo que era hora de ir embora. Ele pediu a conta, pagou, pegamos nossos casacos e saímos. Enquanto caminhávamos até os carros, ele me parou e, de maneira direta, me perguntou se poderíamos ir para a casa dele. Eu disse que não, que estava cansada e precisava trabalhar no dia seguinte, o que era uma mentira. Para minha surpresa, ele insistiu. Falou algo sobre me levar até o trabalho no dia seguinte. Achei aquilo absurdamente estranho. Independente de ele estar bêbado ou não, eu também não gostava da ideia de ele estar dirigindo embriagado. Decidi naquele momento que não queria mais vê-lo. Fui para o meu carro, no estacionamento do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar, apenas para garantir, já que eu tinha bebido um pouco. Não estava bêbada, mas queria ser cautelosa. Estava atenta ao meu redor, procurando por policiais, e foi aí que percebi que o carro dele estava atrás de mim, ainda após eu ter feito pelo menos 3 curvas. Em um semáforo percebi que realmente parecia ser o carro dele. Enviei uma mensagem perguntando: "Você está me seguindo?" Ele respondeu rapidinho, dizendo que estava só me acompanhando para garantir que eu chegasse em casa bem. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. Aquilo era muito estranho e, sinceramente, assustador. Parei o carro, enviei uma mensagem pedindo para ele parar de me seguir porque eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumivelmente para ler a minha mensagem, e então foi embora. Não recebi mais nenhuma mensagem até chegar em casa e já estar na cama. Ele me mandou a seguinte mensagem: "Espero não ter te assustado. Desculpa por ter bebido demais. Na próxima vez, podemos fazer algo mais tranquilo, tipo jantar na minha casa." Não respondi. No dia seguinte, ele mandou outra mensagem: "Nossa, será que a vibe acabou?" Eu esperei um pouco para responder, e não mais de 2 horas depois, ele mandou um ponto de interrogação. Decidi responder para não deixar a situação pior. Respondi dizendo: "Oi, adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Também estou querendo focar mais em mim agora. Espero que você entenda." A partir disso, começaram a chegar mensagens de raiva, sendo a pior delas. "Não entendo você, me fez perder 4 encontros para me dizer isso. Que tal você me devolver metade do que gastei com você?" Recebi algumas outras mensagens agressivas, com informações pessoais que não vou compartilhar aqui, mas o suficiente para me fazer bloquear ele. Achei que isso fosse o fim, mas logo começaram a chegar chamadas sem identificação no meu celular, incessantemente. Ignorei todas até que ele finalmente pareceu entender a mensagem e parou. No dia seguinte, quando meus pais não estavam em casa, cheguei em casa do trabalho e encontrei um buquê de flores na porta, junto com um cartão. Era um pedido de desculpas de Henrique, pedindo uma segunda chance. De alguma forma, ele descobriu onde eu morava. Isso me deixou muito desconfortável. Na cabeça dele,
Provavelmente achou que isso seria fofo ou romântico, mas na verdade foi muito perturbador. Enviei um texto longo para ele, pedindo para não entrar mais em contato comigo e para nunca mais vir até a minha casa. Caso contrário, eu tomaria medidas legais. Bloqueei o número dele para não ver a resposta. Achei que a situação estava resolvida, mas estava completamente errada. Não muito tempo depois, estava em casa sozinha à noite. A casa dos meus pais era grande e meu quarto ficava no loft, o ponto mais alto da casa. Acordei no meio da noite com algo que não sabia exatamente o que era, mas parecia um barulho vindo de baixo. Tentei ouvir mais atentamente e então percebi o som claro de uma porta se abrindo. Nenhuma das portas de cima deveria estar aberta naquela hora. Eu estava sozinha em casa e mesmo ainda meio grogue pensei imediatamente, intruso. Me arrastei para o chão debaixo da cama e liguei para a polícia. Enviei uma mensagem para todos da minha família, perguntando quem estava em casa. O barulho continuava. Então minha porta se abriu e eu ouvi passos subindo as escadas. Quando chegaram no topo, o barulho cessou. A sala inteira era carpetada, então não dava para ouvir bem os passos. Mas então ouvi as gavetas ao lado da minha cama começando a abrir. Tentei controlar minha respiração, mas meu coração estava a mil. Ouvi uma voz masculina dizer: "Caralho, que merda!" Nesse momento pensei, isso soa como a voz do Henrique. Mas ainda não me mexi e rezei para que o meu celular não tivesse recebido nenhuma notificação. Ele continuava mexendo nas minhas gavetas até que ouvi a cama se mexer como se ele estivesse sentado nela. Eu estava olhando a silhueta de 2 sapatos sob a saia da cama e mesmo no escuro dava para ver. Não sei o que ele estava fazendo ali, mas ele ficou mais de 2 minutos antes de se levantar dizendo baixo: "Porra." Então ouvi as gavetas se fechando, os passos indo para as escadas, a porta se fechando e, finalmente, os passos indo para a sala. Imediatamente liguei para a polícia de novo e ainda sussurrei no telefone só para garantir. Fiquei no telefone e fiquei debaixo da cama por uns 10 a 15 minutos, até que um policial chegou e eu fui até a porta recebê-lo. A situação estava tensa. Depois de permitir a entrada do policial, eu expliquei tudo o que aconteceu até ali. Ele fez uma varredura pela casa e durante isso outra policial chegou, uma mulher que também ajudou na busca. No final, descobrimos que todas as janelas estavam destrancadas e uma delas, na sala de jantar, era grande o suficiente para alguém passar. Nunca imaginei que alguém fosse se espremer pelo arbusto na frente da janela e entrar por ali. Dei a declaração verbal e recebi o número do relatório. Quando meus pais chegaram em casa, já sabiam de tudo, pois eu havia conversado com eles e enviado mensagens. Fomos até a delegacia com o número do relatório e entregamos o máximo de informações possível, incluindo prints das mensagens, onde ele admitia estar me seguindo até em casa. Eles disseram que iriam investigar, mas como não havia provas sólidas de que era ele na casa, a investigação ficou complicada. De qualquer forma, consegui obter uma ordem de restrição contra ele. Fui aconselhada a não acusá-lo de ter invadido a casa nem de nunca mais ter contato com ele. Felizmente, ele não tentou mais entrar em contato. Mas, de então até o momento que me mudei da casa dos meus pais, sempre fiquei com a sensação de que ele poderia estar à espreita. Até hoje, ainda tenho receio de que ele descubra onde moro atualmente. Eu estava no 6º ano quando tudo começou. O Halloween estava se aproximando e a minha escola, como sempre, organizava uma grande festa para comemorar a data. Eu tinha o privilégio de ficar após o horário de aula para ajudar na decoração da casa mal-assombrada, que seria o principal atrativo do evento. Era um trabalho divertido, principalmente porque sempre podia ficar com meus amigos e, no final, ganhávamos pizza e refrigerante como recompensa. Foi durante esses momentos que eu conheci melhor o Bruno, um garoto que estava na mesma turma que eu. Ele sempre ficava após a aula para ajudar também, e a princípio eu achava que ele era uma pessoa bem legal. Bruno sempre foi tranquilo e, na maioria das vezes, estava na companhia dos outros meninos da turma, mas com o tempo fui me aproximando mais dele. Ele não era o tipo de garoto que se destacava muito
mas era engraçado, simpático e, embora um pouco mais introvertido, parecia ser uma pessoa bem confiável. Durante as semanas que antecederam o Halloween, nós interagíamos bastante. Nos divertíamos enquanto organizávamos os cenários, o que fazia o tempo passar rápido. Às vezes, ele tentava me impressionar com histórias engraçadas ou até contando sobre suas aventuras no futebol, mas nada demais. Até aquele momento eu nunca tinha percebido que ele tinha um interesse mais profundo por mim. O que aconteceu depois foi bem inesperado. Depois de ajudar a decorar, algumas meninas da minha turma começaram a se aproximar de mim, todas com um sorriso nos lábios, visivelmente animadas. Elas me disseram que tinham algo muito interessante para compartilhar. Eu tinha um admirador secreto. O mais estranho é que elas estavam falando do Bruno. Elas estavam super animadas e diziam que ele ia me mandar uma mensagem à noite. Não sabia bem o que pensar, mas confesso que a curiosidade bateu forte. Eu não queria criar expectativas, mas ao mesmo tempo estava um pouco empolgada para saber do que se tratava. Afinal, ele sempre foi legal comigo e nunca havia me dado nenhum motivo para desconfiar. Naquela noite, quando eu estava prestes a dormir, meu celular vibrou. Era uma mensagem no Messenger, o único aplicativo que eu usava na época. O meu coração bateu mais rápido. Era uma mensagem de Bruno. Confesso que fiquei surpresa, mas, ao mesmo tempo, estava curiosa sobre o que ele teria para me dizer. Abri a conversa e li: Maia, preciso falar com você. Naquele momento, uma onda de preocupação me invadiu. O que ele queria? Decidi responder rápido. Oi, o que aconteceu? Está tudo bem? Na hora, os 3 pontinhos de digitação começaram a aparecer e ficaram lá por um bom tempo. Não sabia o que pensar. 2 minutos depois, finalmente, a mensagem dele apareceu. Ele estava se demorando, e isso me fez pensar que ele queria dizer algo importante. A mensagem foi um longo texto, um verdadeiro desabafo. Ele começou dizendo que estava apaixonado por mim desde o Halloween e que eu vinha martelando sua cabeça desde aquela data. Ele contou que, desde o início, tentava me impressionar com suas habilidades no futebol durante o intervalo, mas que eu nunca o notava. Ele falou como se sentia invisível para mim, como se todo o tempo que passou perto de mim tivesse sido em vão. Quando ele disse que estava cansado de ser ignorado e finalmente expressava seus sentimentos, eu fiquei completamente perdida. Ele terminou o texto com a pergunta: Eu quero saber, você quer ser minha namorada? O quê? Como assim? Eu fiquei em choque. Eu mal o conhecia de forma mais profunda e já estava sendo envolvida em uma situação que eu não esperava. Eu fiquei com o celular na mão, olhando para a tela sem saber o que fazer. Era algo muito repentino e eu não sabia como reagir. Mas a minha resposta foi imediata. Mesmo sem querer magoá-lo, eu sabia que não podia dar falsas esperanças. Decidi ser honesta, mas ao mesmo tempo cuidadosa com as palavras. Respondi: Bruno, eu não gosto de você dessa forma. Eu só te vejo como amigo, sinceramente. Eu estava com medo de que ele ficasse chateado, mas achava que era o melhor a fazer. Na hora, ele não respondeu imediatamente, mas eu sabia que algo não estava certo. No dia seguinte, na escola, as coisas começaram a ficar estranhas. Não demorou muito para que os amigos de Bruno começassem a vir até mim, dizendo coisas como: "O Bruno te ama", ou "Ele falou para todo mundo que vai te beijar". Eles me disseram que ele estava obcecado por mim e parecia que a situação estava saindo do controle. Uma parte de mim ficou com medo, mas eu não queria ser dramática. À medida que o dia foi passando, a pressão aumentou. Até que chegou o momento em que eu fui abordada por mais meninas que estavam falando sobre o Bruno e o quanto ele estava sentindo a minha falta. Mas o que mais me assustou foi quando uma delas me disse que Bruno tinha falado para todo mundo na escola que queria me beijar, não importando as circunstâncias. Naquela hora, meu corpo ficou tenso e minha mente começou a perceber que isso não era algo saudável. Eu não sabia mais o que fazer, então decidi contar para minha professora. Ela me sugeriu que eu ficasse dentro da sala durante os intervalos e almoços e me orientou a correr para dentro da sala de aula se o Bruno se aproximasse de mim. Eu estava assustada, mas ao mesmo tempo não queria dar a impressão de estar exagerando. No fundo,
Eu sabia que o comportamento dele não era normal e que aquilo poderia se tornar algo muito mais sério. Decidi levar a situação à direção da escola. O diretor parecia levar as coisas a sério, o que me deu um pouco de alívio, mas não sabia até onde isso iria realmente me ajudar. Naquele momento, eu comecei a ter uma sensação de medo real. Durante essa época, o Bruno começou a me enviar mensagens todos os dias, insistentemente, como se ele estivesse se recusando a aceitar o que eu tinha dito. Eu não respondia, mas ele não parecia desistir. Os meus colegas de classe também começaram a me incomodar, dizendo que ele estava sofrendo muito e que ele só queria que eu o visse de forma diferente. Eu fiquei exausta e com a sensação de que a cada dia a situação estava ficando mais pesada. Foi em um desses dias que, ao chegar em casa, uma coisa ainda mais estranha aconteceu. Minha casa era bem perto da escola, então todos sabiam onde eu morava, inclusive o Bruno. Eu mal tinha colocado a chave na porta quando ouvi uma batida bem forte. Fui até a janela e vi com espanto o Bruno se escondendo atrás de um carro estacionado na rua, tentando me espiar. A sensação de invasão foi tão grande que fiquei paralisada por alguns segundos. Minha mãe abriu a porta e encontrou um bilhete jogado no chão. Ela leu em voz alta: "Tem uma surpresa para você embaixo do Cadillac na garagem." O Cadillac era o carro do meu irmão. Quando minha mãe foi verificar, não encontrou nada. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais estranho. No dia seguinte, o Cadillac parou de funcionar e teve que ser vendido. Eu nunca soube o que ele fez com o carro, mas isso me deixou ainda mais assustada. Eu comecei a me sentir ameaçada de verdade e, a partir daquele momento, comecei a ter medo de andar até a escola. Até que, em um dia especialmente tenso, depois de mais um episódio de perseguição, o diretor me chamou para sua sala junto com minha mãe. Ele estava mais preocupado e isso me deu alguma segurança. No entanto, o que mais me marcou foi quando minha mãe se levantou e disse: "O que vocês estão esperando? Algo ruim acontecer?" Ela estava furiosa. Ela deixou claro para o diretor e a conselheira escolar que, se algo não fosse feito rapidamente, ela tomaria medidas mais drásticas. Eu estava tão aliviada por finalmente ver alguém me apoiando que até me senti um pouco mais forte. No fim das contas, nunca soube se o Bruno foi realmente punido. Eu só queria que ele parasse de me perseguir, mas até hoje sinto que o pior da situação foi o fato de que ele nunca foi realmente responsabilizado. Ele basicamente conseguiu seguir com sua vida sem grandes consequências. Eu quero permanecer o mais anônimo possível com essa história, pois apesar do tempo que passou, ainda sinto que foi algo muito traumático que me deixou com sequelas. Esse evento me marcou profundamente e até hoje eu tenho problemas com isso. Não é algo fácil de se falar e por isso vou trocar todos os nomes e locais para garantir que minha identidade não seja revelada. Quero que as pessoas entendam o que aconteceu comigo e talvez até percebam que, em algumas situações, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nos cercam, até mesmo aquelas que parecem ser inofensivas. Sou uma pessoa introvertida, sempre fui. Desde muito jovem, as pessoas sempre me viam como alguém esquisito, que preferia ficar na minha. No colégio, as professoras falavam com meus pais sobre meu comportamento antissocial, o que me deixava ainda mais desconfortável. Não entendia o porquê disso. Eu não tinha dificuldades de aprendizado, mas desde a infância, as relações sociais sempre me foram muito difíceis. As interações com outros alunos eram complicadas, e a escola foi sempre um lugar de sofrimento para mim. Naquela época, até mesmo fazer amigos era uma tarefa desafiadora, e por esse motivo, eu raramente me sentia à vontade no meio de outros jovens. Quando cheguei ao ensino médio, as coisas começaram a piorar. Não apenas as interações sociais eram difíceis, mas também as expectativas sobre mim e sobre como eu deveria me comportar entre meus colegas. Eu não me encaixava em nenhum grupo e as piadas sobre a minha falta de habilidade social começaram a se intensificar. A pressão para ser mais normal só aumentava, mas eu não sabia como lidar com isso. Comecei a me sentir cada vez mais isolado. Foi nessa época, aos 21 anos, que comecei a pensar sobre a minha vida amorosa.
Até aquele momento, eu ainda era virgem, algo que me causava insegurança, principalmente por ser mais velho do que a maioria dos meus amigos. Não era algo do qual eu me orgulhasse, mas também não sabia exatamente como mudar isso. A timidez me dominava e, para ser sincero, eu tinha dificuldades em me aproximar das garotas. Mesmo com o tempo, eu me sentia extremamente desconfortável em situações de namoro. Fui tentando trabalhar na minha confiança, mas as coisas nunca pareciam fluir. Aos 23 anos, eu já morava sozinho em uma casa que tinha comprado. Era uma casa simples, mas confortável, e eu estava feliz por finalmente ter um lugar só meu. Eu estava bem financeiramente, com um emprego de destaque, e com isso, achei que minha vida estava começando a seguir no caminho certo. Um dia, navegando pelo Tinder, acabei dando match em uma garota que parecia bem legal. O nome dela era Amanda, e logo nos arranjamos para sair. Fomos a um restaurante e tudo parecia bem. Eu estava bastante nervoso, mas ao mesmo tempo queria impressioná-la. A noite estava boa, mas no fundo, eu não conseguia parar de me preocupar sobre o que ela pensava de mim. Eu tinha a sensação de que ela poderia estar me julgando, e isso me deixava tenso. A noite passou, e para minha surpresa ela me mandou uma mensagem depois dizendo que tinha se divertido e que gostou de mim. Fiquei aliviado e feliz, pois eu realmente gostava dela. A partir daquele momento, continuamos a nos ver mais vezes. Nos próximos encontros, as coisas pareciam estar indo bem. Amanda era divertida e fácil de conversar, mas com o tempo, eu comecei a perceber algo que me deixava desconfortável. À medida que o relacionamento avançava, ela começou a mandar mensagens mais frequentes. No começo era só uma ou duas, mas logo se transformaram em muitas mensagens durante o dia inteiro. Perguntava o que eu estava fazendo, se estava com quem, se estava em casa ou em algum lugar. Eu estava confuso, mas tentava lidar com isso. A cada mensagem que eu demorava a responder, ela enviava mais perguntas e logo vinham os pontos de interrogação, seguidos por questionamentos sobre onde eu estava. O ponto crítico aconteceu quando, em um dia normal, Amanda pediu para que compartilhássemos nossas localizações no celular. Eu não estava muito confortável com isso, mas acabei cedendo, mesmo sem saber ao certo por que ela queria isso. Depois disso, as coisas ficaram mais intensas. Ela começou a perguntar onde eu estava o tempo inteiro, e no pior dos casos, quando eu estava com amigos, ela começava a me mandar mensagens, perguntando por que eu não estava respondendo. Uma vez, estávamos em um encontro com um grupo de amigos, e ela apareceu no local sem avisar, visivelmente brava. Amanda entrou no lugar e, com uma expressão irritada, começou a falar comigo em voz alta, exigindo explicações por que eu não estava respondendo às suas mensagens. Ela me acusou de não estar me importando com ela e de não priorizá-la. Fiquei sem palavras e sem saber como reagir. Não queria brigar, mas aquilo estava me deixando desconfortável e eu sabia que algo não estava certo. O clima ficou pesado e tentei, de maneira calma, sugerir que discutíssemos isso em outro momento. No entanto, ela não parecia disposta a esperar. Amanda queria que eu fosse embora imediatamente com ela. Eu disse que não estava pronto para isso e que preferia que discutíssemos a situação com calma, mas ela não aceitou e insistiu que eu a acompanhasse. Senti que a situação estava começando a se tornar insustentável. Quando chegamos em casa, enviei uma mensagem dizendo que precisava de um tempo, que estava sobrecarregado e que naquele momento preferia dar um tempo no relacionamento. Ela não aceitou bem a situação e, em seguida, começou a me ligar e mandar mensagens agressivas, cobrando explicações sobre minha decisão. O tom da conversa ficou cada vez mais pesado. Ela exigia respostas imediatas e não aceitava minha falta de reação. Eu sabia que talvez fosse melhor terminar de uma vez por todas, então decidi bloquear o número dela. Achei que aquilo seria o fim. No entanto, o comportamento dela continuou, mesmo após o bloqueio. Ela começou a mandar mensagens de texto de números desconhecidos e tentava me ligar de vários números diferentes. Eu ignorei tudo, até o dia em que encontrei uma surpresa na minha porta. Um buquê de flores e um bilhete escrito à mão dizendo: "Me desculpe por tudo, eu realmente gosto de você. Podemos tentar de novo?"
Aquela situação me assustou ainda mais. Ela estava invadindo meu espaço e a ideia de que ela soubesse onde eu morava me deixava ansioso. Enviei uma mensagem direta, pedindo para ela nunca mais entrar em contato comigo. "Se você aparecer aqui novamente, vou procurar a polícia", disse. Não respondi a nenhuma outra mensagem dela. O tempo passou e eu achei que finalmente a situação estava resolvida. Até o momento em que, uma noite, comecei a ouvir barulhos vindos do corredor da minha casa. Não sabia o que estava acontecendo, mas meu instinto me dizia que algo estava errado. Como minha casa era de 2 andares, eu me encontrava no andar superior e de lá eu conseguia ouvir passos e um barulho de algo sendo mexido. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Peguei o celular e liguei imediatamente para a polícia, mas sem conseguir fazer barulho, já que eu não sabia se a pessoa estava dentro da casa. Eu só queria que a polícia chegasse rápido. Os passos ficavam mais próximos e foi quando ouvi uma porta se abrir. Meu corpo congelou. Eu me arrastei para o canto do quarto, tentando ficar fora de vista, e ouvi uma voz baixa. Meu coração quase parou quando percebi que a voz era de Amanda. Ela estava dentro da minha casa. O medo tomou conta de mim e eu não sabia mais como reagir. A polícia chegou em minutos, mas o susto e a sensação de invasão eram tão grandes que eu só conseguia pensar em como minha vida havia se tornado um pesadelo. A polícia fez uma varredura pela casa, mas Amanda não estava mais lá. Quando eles saíram, me disseram que ela não poderia ser acusada de invasão, já que ela não havia levado nada, mas a recomendação foi clara: buscar uma ordem de restrição contra ela. Eu segui esse conselho e, felizmente, ela nunca mais tentou me procurar, mas o trauma dessa experiência ainda me acompanha. Eu nunca vou esquecer a sensação de estar sendo perseguido. E o pior de tudo foi perceber que alguém em quem eu pensei que poderia confiar, de repente, se tornou uma ameaça à minha segurança. Até hoje, sou cauteloso em relação às pessoas que escolho para me aproximar. Eu sempre me lembro de como tudo isso aconteceu, porque, no fundo, me sinto culpado por não ter percebido os sinais mais cedo. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Nunca fui de fazer muitas amizades e sempre gostei de ter a minha privacidade. Desde pequena, eu me acostumei a morar sozinha com minha mãe, já que meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos, e isso sempre fez com que eu fosse um pouco mais reservada. Nossa casa era simples, localizada em um bairro tranquilo de classe média, em uma rua pequena e sossegada, onde todos se conheciam, mas também respeitavam os limites do espaço pessoal. Era uma rua tranquila, com árvores ao longo da calçada e um grande jardim na entrada de cada casa. Eu nunca tive medo de andar por lá, nem de ficar sozinha em casa. A vida era simples, mas eu me sentia segura. Até o dia em que algo aconteceu que mudou tudo. Tudo começou numa terça-feira. Quando eu estava voltando do trabalho, já era quase noite. Eu sempre voltava para casa por volta das 19h30, e essa rotina estava bem estabelecida. Um caminho simples, sem grandes alterações, e eu sabia exatamente o que esperar. Naquele dia estava um pouco mais escuro do que o normal, e eu não dei muita atenção ao fato. Quando virei a esquina da minha rua, percebi algo estranho. Um carro estava estacionado em frente à casa de número 45, que era uma casa que nunca tinha visto antes. Ela estava vazia havia algum tempo, e eu sabia disso porque já tinha perguntado ao vizinho sobre a venda da casa. Não consegui ver quem estava dentro do carro, mas o que me chamou a atenção foi que ele parecia estar lá há algum tempo sem movimento. Eu segui meu caminho e entrei em casa, mas não pude deixar de pensar sobre aquele carro. Mesmo sem saber o que poderia significar, a sensação de desconforto não saía da minha mente. Já havia algo de errado ali, algo que não conseguia explicar. Eu sentia como se estivesse sendo observada. Essa sensação não era nova para mim, já que sempre fui uma pessoa mais cautelosa, mas naquela noite parecia mais intensa. Nos dias seguintes, o carro continuou estacionado na mesma posição, e embora eu tentasse não prestar atenção, algo em meu interior me dizia para ficar alerta. Não sabia se era só minha mente criando situações, mas eu realmente sentia que algo estava errado. Foi na quinta-feira seguinte
que a situação tomou um rumo diferente. Estava indo até o mercado para comprar algumas coisas para o jantar, quando, ao passar pela casa de número 45, notei uma figura parada na janela do andar superior. Ela não me viu, mas eu pude perceber o vulto de uma pessoa espiando pela cortina. Eu parei na calçada, completamente paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Era tarde, por volta das 21h, e todos os outros vizinhos já estavam dentro de casa. Naquele momento eu sabia que algo estava muito errado, mas não sabia o que fazer. O que aquela pessoa estava fazendo ali? Como ela sabia onde eu morava? Eu sabia que a casa estava vazia, ou pelo menos pensava que estava. Com o coração acelerado, passei rapidamente e entrei no mercado tentando me acalmar. Mas a sensação de estar sendo observada continuava. No dia seguinte, um fato estranho aconteceu. Quando acordei, abri a janela para tomar um pouco de ar e vi o carro estacionado novamente em frente à casa 45. Eu não sabia ao certo, mas parecia que ele estava mais próximo da entrada da minha casa. Foi quando eu reparei que, ao olhar pela janela, pude ver um homem parado em frente à minha porta. Ele estava de costas, mas o olhar fixo na minha casa me fez sentir um frio na espinha. Ele ficou ali por alguns minutos e depois se afastou lentamente. No momento em que percebi que ele estava indo embora, corri para fechar todas as janelas e trancar as portas. Era como se algo estivesse acontecendo sem que eu conseguisse controlar. A cada dia, a sensação de que eu estava sendo observada aumentava. Comecei a achar que alguém estava realmente me perseguindo. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu notava que algumas coisas em minha casa estavam fora do lugar. Eu não tinha certeza, mas os objetos pareciam se mover sutilmente, como se alguém estivesse entrando e mexendo nas minhas coisas sem minha permissão. Sempre que voltava do trabalho, parecia que as portas estavam levemente abertas, e uma vez até encontrei um pedaço de papel dobrado em cima do meu sofá, algo que nunca deixava ali. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o desconforto aumentava. Decidi contar para minha mãe sobre a situação. Ela ficou preocupada, mas me disse para não me preocupar demais e que talvez fosse apenas minha imaginação. Mas eu sabia que não era isso. Eu estava sendo vigiada e isso estava claro para mim. Uma noite acordei com um barulho na janela. Não era um som forte, mas o suficiente para me acordar de um sono agitado. Fui até a janela e, quando olhei para fora, vi o homem novamente, parado na calçada, em frente à minha casa. Ele estava me observando, parado ali como uma estátua, com os olhos fixos em mim. Eu fiquei tão assustada que mal consegui respirar. Não sabia o que fazer. Quando ele percebeu que eu estava olhando para ele, simplesmente virou-se e começou a andar em direção ao fim da rua. Eu liguei imediatamente para a polícia, mas quando chegaram ele já tinha desaparecido. Nenhum vestígio. No entanto, durante a investigação, descobriram que ele havia tentado entrar em outras casas na rua e que já havia sido visto por outros moradores, mas nunca o suficiente para ser identificado claramente. Ele parecia sempre desaparecer no momento em que alguém tentava tomar alguma ação. A sensação de que eu estava sendo perseguida se tornou insuportável. Comecei a me sentir cada vez mais paranoica, checando as portas e janelas várias vezes ao dia, sempre na esperança de que ele não tivesse voltado. Minha rotina foi completamente afetada e eu já não me sentia mais segura em casa. Eu sabia que algo estava acontecendo e que ele estava ficando cada vez mais audacioso. Então, numa noite, quando voltava do trabalho, percebi algo ainda mais perturbador. O carro estava estacionado na minha rua, mas agora ele estava parado bem em frente à minha casa. O homem estava lá, sentado dentro do carro, olhando fixamente para a minha janela. Eu congelei. Eu sabia que ele estava me esperando. Era tarde da noite e eu não tinha mais como agir sem correr algum risco. Decidi então tomar uma atitude mais firme. Liguei para a polícia novamente e dessa vez fiz questão de fazer um boletim de ocorrência. Eles prometeram investigar o caso e me disseram para tomar medidas de segurança adicionais. Desde então, eu instalei câmeras de segurança e comecei a fechar todas as cortinas à noite. Mas isso não tirava a sensação de que ele poderia estar em algum lugar, me observando.
Nunca mais vi o homem depois daquele dia, mas a sensação de estar sendo perseguida não me deixou. Não sei o que aconteceu com ele, mas ainda hoje, quando estou em casa, eu olho pela janela e fico com o coração acelerado, temendo que ele possa voltar. Até hoje, não sei se ele se mudou para a casa número 45 ou se ele era um estranho que apenas decidiu me vigiar. De qualquer forma, o terror de ser observada constantemente nunca me deixou, e a lembrança desse homem me assombra até hoje.